Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Você realmente sabe plantar a macieira? Siga com o especialista professor Idemir Citatim para saber sobre o preparo do solo para o plantio da maçã. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outros amigos, pois isso ajuda a gente a se manter ativo. Bora pro vídeo? Produtor, o sucesso ou o fracasso no empreendimento frutícola, principalmente no pomar de macieira, ele se deve a decisões que você deve tomar antes do plantio. Vem comigo neste vídeo e eu vou lhe dar algumas dicas para ser mais assertivo na hora de implantar um pomar de macieira. A primeira dica é escolher corretamente a cultivar de acordo com a região onde você pretende instalar seu pomar. Temos cultivares de baixa necessidade de frio até cultivares de alta necessidade de frio. E isso vai depender da quantidade de acúmulo de frio média histórica que ocorre na região onde você pretende implantar seu pomar. A segunda dica é escolher na propriedade o local correto. Evite baixadas, mesmo que as ocorrências de inundação sejam eventuais. O encharcamento do solo não é recomendado para macieira. Macieira gosta de solos profundos, bem drenados, de meia encosta e preferencialmente voltados para o norte, né? Ou no nascer do sol. A terceira dica é preparar corretamente o solo. E isso inicia com uma amostragem do solo para avaliação da fertilidade. A gente recomenda fazer uma análise de 0 a 20 centímetros e outra de 20 a 40. Então são amostras compostas, preferencialmente no mínimo de 5 amostras compostas por hectare, que você deve misturar esse solo, né, de 0 a 20, a outra amostragem de 20 a 40 centímetros e levar essa mistura, né, para uma amostra dessa mistura para um laboratório, para verificar a condição de fertilidade deste solo. Uma vez tendo a interpretação, a análise desse solo, você vai fazer a interpretação e fazer as correções corretas, né? Eliminando alumínio tóxico, por exemplo, que é muito comum encontrar nas camadas mais profundas do solo, corrigindo níveis de fósforo e potássio para níveis elevados. Outra avaliação é do impedimento físico desse solo. Verificar se nesse solo tem muita pedregosidade, que vai dificultar a tratar esse solo em profundidade. Por exemplo, neste pomar onde instalamos, ele é um pomar cujo solo é de origem basáltica. É um solo profundo, não tem limitação física, né? O preparo deste solo foi feito de 0 até 40 centímetros de profundidade. O recomendado é até a 60 centímetros. A gente não conseguiu fazer a 60 centímetros porque não tínhamos equipamentos disponíveis. Mas se você, produtor, tem o equipamento disponível, é recomendado fazer a correção desse solo em profundidade até 60 centímetros. Aqui, neste caso, foi feito de 0 a 40, com amostragem de solo de 0 a 20 e de 20 a 40. A quantidade de calcário utilizada neste local, que foi acima de 5 toneladas por hectare, foi feita em duas ocasiões. Na primeira ocasião foi colocada a metade da quantidade necessária e foi feita uma aração profunda, colocando este calcário em profundidade de 40 centímetros. Na sequência, se colocou a segunda quantidade de calcário necessária, conforme a análise de solo, e foi feita então duas escarificações cruzadas. Na sequência, após feito esta calagem, uma semana depois foi feita a fosfatagem, corrigindo os níveis de fósforo para níveis elevados. Esse fósforo que utilizamos aqui foi o super simples, mas você pode utilizar outras fontes de fósforo conforme a disponibilidade no mercado regional em que você estiver situado. Pode ser um fosfato natural, pode ser um super triplo ou pode ser outras fontes de fósforo. O importante é que a correção desse fósforo seja feita antes da implantação do pomar.
elevando sempre para níveis elevados, conforme as tabelas de recomendação de análise de fertilidade para o cultivo da macieira. Outros 2 elementos que não temos no solo derivado de basalto, que é a condição deste solo, é o boro e o zinco. A gente sabe que naturalmente boro e zinco em solos derivados de basalto é praticamente nulo. Então foi colocado aqui uma quantidade de 30 kg de bórax por hectare e 40 kg de sulfato de zinco, juntamente com a fosfatagem. Mais uma escarificação e na sequência foi implantado adubos verdes formado por um mix de aveia preta, aveia branca, ervilhaca peluda e nabo forrageiro. Esse mix permaneceu por 120 dias no solo. Então veja que o preparo desse solo ocorreu 120 dias antes da implantação, né? Então foi feita a calagem, uma semana depois a fosfatagem e aplicação dos micronutrientes, na sequência implantação do mix de adubo verde, e aí esse adubo verde ele permaneceu no solo por 120 dias. O que fez esse adubo verde? Ele ajudou na reatividade e na disponibilização dos fertilizantes colocados no solo, além de proteger o solo dos raios solares e, evidentemente, do efeito da erosão. A outra dica é definir o sistema de condução correto da macieira. Nós adotamos aqui pelo muro frutal, num espaçamento de 4 metros entre linhas e 1 metro entre plantas, conduzido no sistema bidimensional, altura e comprimento na linha. Não tem ramos que entram para o interior da entrelinha. Esse é um sistema. Existem outros sistemas, como o lead central, existem os multilíder, biaxial. A decisão do sistema de condução é uma outra coisa importante que você, produtor, precisa definir conforme a cultivar que você vai cultivar e os porta-enxertos utilizados. Neste caso, nós usamos o maruba como porta-enxerto principal, um filtro de M9 de 20 centímetros e as cultivares principais. Outra dica é, no sistema de condução, como adotamos aqui, chamado bidimensional, é necessário instalar o sistema de condução, né? Que é feito por postes de eucalipto tratado e arame galvanizado. Isso deve ser instalado também antes do plantio das mudas. A muda ela deve ser de origem de procedência certificada, né? ou de viveristas idôneos. E essa muda você precisa naturalmente comprá-las com 6 meses de antecedência, porque o viverista vai planejar a enxertia e vai preparar as suas mudas com a melhor qualidade. Então veja que a decisão de implantar um pomar ela ocorre muito antes, né? Estudando o mercado, estudando a cultivar que você vai adquirir e comprando com antecedência estas mudas. No momento do plantio, deve-se então fazer a rolagem daquele mix de adubo verde, né, ou roçagem, e aí, como o solo já foi corrigido com calcário, com fósforo, com micronutrientes, basta então abrir o berço, ou que alguns chamam de cova, mas como aqui a gente não está colocando uma muda para se desenvolver, a gente usa o termo berço. Abre o berço para implantar esta muda. E a importância, né, de não enterrar o interenxerto. Esse interenxerto ele deve ficar na altura do solo, né? Em torno aí de 20 centímetros a 25 centímetros da cova. Coloque-se a muda, abre-se uma bacia para contenção de água e irriga-se a muda, mesmo que no dia da implantação o solo esteja úmido. É importante regar com pelo menos 20 litros de água. Amarrar a muda no sistema de condução para evitar o efeito daninho dos ventos é outra dica importante. E aí regar a cada 3 dias até a brotação dessas mudas. A outra dica é sobre o quebra-vento, né? A macieira exige e ela se desenvolve melhor em locais com baixa incidência de vento. Então é importante
nos 10 metros que circulam o pomar, implantar quebra-ventos. Nós aqui utilizamos uma espécie de capim napiaçu para a formação de um quebra-vento rápido, ele tinge até 5 metros de altura, e na sequência, atrás dele, colocamos um quebra-vento permanente de álamo. Mas pode ser outros, como casuarina. Então estas são as dicas que eu deixo para você, produtor, na hora de você implantar seu pomar de macieira. O preparo do solo é o sucesso do empreendimento, porque você vai permanecer com esse pomar por pelo menos 15 a 20 anos antes de trocá-lo por outros cultivares. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado!